O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? Argentina critica exercícios militares e lançamento de mísseis britânicos nas Malvinas. Bem, a gente começa aqui esse giro, a gente vai começar no sul, né, Argentina, vamos subir ao norte, Malvinas bastante ao sul. Aos ouvintes mais afoitos, sim, falaremos das eleições brasileiras neste bloco. Calma lá. E aos ouvintes mais serelepes, lembrem-se, especialmente se vocês forem candidatos ao Itamaraty, sempre falo isso. Se acostumem a usar o termo Malvinas, que é o termo oficial do governo brasileiro. Usem Falklands apenas para sacanear os eventuais argentinos que vocês conhecem. Os britânicos vão fazer um exercício militar nas Malvinas entre os dias 15 e 29 de outubro, que incluem o lançamento de mísseis de cruzeiro e o governo argentino soltou uma nota essa semana criticando e condenando, né? E aí o que acontece, né? A Argentina rejeita a realização desses exercícios em território argentino ocupado ilegalmente pelo Reino Unido. Ou seja, em vez de falar, olha, né, os mísseis estão ali perto do espaço aéreo argentino, pode dar algum problema, não. Vamos falar, território argentino ocupado legalmente pelo Reino Unido, o que o Reino Unido vai fazer com esse comunicado? Andar de ombros e vai lançar um míssil e vai falar, tô lançando, se reclamar, lanço 2, entendeu? Vai ter um dedo do meio pintado no míssil, alguma coisa assim. Então, a Argentina, né, os britânicos realizarão aí a partir da semana que vem esse exercício militar nas Malvinas. E a Argentina protestou e os britânicos darão de ombros. Cruzando, agora rumo ao norte, chegamos à Bolívia, em que o Evo Morales, presidente boliviano, enviou uma carta ao presidente chileno, Sebastián Piñera, pedindo que o Chile reabra o diálogo sobre o acesso boliviano ao oceano. Tá? Quem quiser ler mais sobre isso, foi o tema, inclusive, da minha primeira coluna na Gazeta essa semana. A partir dessa semana eu vou escrever 2 colunas por semana. Tá? Quem não quiser me dar os parabéns, eu entendo perfeitamente, porque eu vou morrer da carga de trabalho, não apenas por conta da Gazeta, tá? Mas agradeço aí a oportunidade de poder falar de política internacional. E eu falo muito ali também da questão do Cazaquistão. O Cazaquistão é o maior país do mundo sem litoral. Né? E aí tem uma frase muito interessante que é: quando você tem mar, você serve ao mundo. Quando você não tem, você serve aos vizinhos. É uma frase forte, de impacto. Né? A Tupá tá balançando a cabeça, por isso que vocês não estão ouvindo. Né? Então... você diz acesso aos oceanos, né? Porque o Cazaquistão é banhado, sim, pelo mar. Pelo Mar Cáspio. Isso, Mar Cáspio é uma lagoa. Mas o nome é mar. Ele é landlocked. Então, o Cazaquistão é landlocked, mas tem acesso ao mar. Mano. 2 contra 1. Ganhamos. A democracia é tão linda. Eu continuo certo. Mas, enfim, então o Evo Morales mandou essa carta pro Pinheira falando, vamos conversar. Aí chegamos no Peru. Né? No Peru tivemos aí 2 notícias importantes nos últimos dias. Primeira delas foi: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu um comunicado dizendo que a anulação do indulto ao Fujimori é um avanço contra violações de direitos humanos. Tá? Eu, inclusive, tinha entendido errado quando a gente estava conversando em off, sim. Né? Achando que eles tinham considerado um problema o cancelamento do indulto devido à idade do Fujimori, mas não. O comunicado da Comissão Interamericana disse que a anulação do perdão é um avanço importante na luta das vítimas de graves violações de direitos humanos. Tá? Ou seja, dizendo basicamente que ele precisa ser julgado, enfim, responsabilizado, né? Lembrando que... E se culpado, cumprir a totalidade da pena
no cárcere. Lembrando que o Fujimori governou o Peru por 10 anos, ele chegou ao poder pela via eleitoral, depois fechou o Congresso com a aprovação de boa parte da população, inclusive, né? Porque todos os parlamentares ali seriam corruptos, então tinha mais a que fechar mesmo. Inclusive o Fujimorismo, como a gente vai ver adiante, é um movimento político ainda muito forte no Peru. E o seu governo foi marcado por crimes contra a humanidade, massacres de dissidentes, muita corrupção, porque assim, se você é contra a corrupção, você tem que necessariamente ser a favor da democracia. Governos democráticos são mais transparentes, por consequência, menos corruptos ou então mais punitivos em relação à corrupção. Tá? Você nunca vai pegar o ditador quando roubou a grana, você só pega ele depois, se pegar. Tá? Um abraço. E se não prescrever. Exatamente. Abraço Pinochet, né? Um abraço pra família do Pinochet. Não, mentira, nem pra eles eu mando abraço. E a outra notícia é, como você já cantou, né? A Keiko Fujimori, que concorreu à presidência do Peru em 2011 e em 2016. Em 2016 perdeu por pouco para o Pepeca e ela coordenou o impeachment do Pepeca, foi presa por lavagem de dinheiro a partir de um esquema Olha só. envolvendo doações ilícitas durante a campanha eleitoral de uma empresa construtora de obras chamada Odebrecht. Eu estou chocado. Mais uma notícia do Odebrechtistão, né? Exatamente. O Estado Plurinacional do Odebrechtistão. Vamos lembrar que... Se tiver algum ouvinte nosso que seja regente, alguma coisa assim, a gente está pedindo a composição do hino do Estado Plurinacional do Odebrechtistão. Não, mas aí teria que ser um maestro, né? Não necessariamente regente. Mas, enfim, um compositor. Mas tem que ser uma coisa pomposa, entendeu? Uma coisa meio grandiosa. Meio Wagner. Assim, entendeu? A gente pode estar falando de um dos maiores impérios da história da humanidade. Com certeza, a gente espera ansiosamente, por favor, se alguém puder fazer. E assim, eu vou dar essa informação de cabeça. Se a gente pesquisar, pode ser até mais. Mas é o seguinte... Desde 2006, não teve um candidato à presidência do Peru, que chegou pelo menos no segundo turno, que não levou grana de construtoras brasileiras. Tipo, cara, assim, não é que o presidente levou... Não, todo mundo levou alguma parte, alguma fatia. Não foi só os candidatos... E o que acontece? Assim, hoje você tem uma questão que deve ser discutida, deve ser analisada com cuidado, inclusive, né, com precisão, com aprofundamento, que é o quanto a Odebrecht seria ou não uma ferramenta de política externa do Brasil. Né? E aí muita gente fala, o Odebrecht fazia as obras com o financiamento do BNDES pro governo brasileiro financiar governos ideologicamente próximos, como o governo do Rafael Correa no Equador. Só que, por exemplo, no caso peruano, isso envolve a direita, a centro-direita, a esquerda, a centro-esquerda. Todo mundo levou grana do Odebrecht no Peru. Até porque o Odebrecht praticava essa política de dar grana e financiar absolutamente todos os concorrentes, então quem ganhar, né? E só um tecnicismo à parte, eu citei em outros programas que desde o Fujimori todos os presidentes peruanos ou estão presos, ou estão respondendo na justiça, ou estão foragidos. Só que o tecnicismo é o caso que o Valentim Paniagua não está em nenhuma dessas situações porque ele faleceu. Mas o Fujimori, Alejandro Toledo, Alan Garcia Pérez, Ollanta Humala e o Pedro Pablo Kuczynski, todos aí estão com alguma pendência... E todos de diferentes correntes ideológicas. Sim. Então, assim, claro, no caso brasileiro, pelos últimos anos... Né, há um foco muito grande na luta anticorrupção ao governo federal, que era ocupado pelo PT. Só que, quando fala-se dos laços internacionais do Odebrechtistão e tudo mais, não tem ideologia, tá, gente? Como é que foi a frase do procurador argentino? Não, um cara disse no depoimento que
O negociador, o presidente da Odebrecht, quando ele chegava na Argentina, era como o Papai Noel chegando no Natal. Um negócio assim. Tipo, era distribuição, assim, era Oprah. Né? E você leva uma propina, e você leva uma propina. E todo mundo leva propina. Né? Então, a Keiko Fujimori foi detida. Ela vai ficar pelo menos 10 anos em cana, prisão preventiva para não atrapalhar as investigações, por ela ter recebido aí algumas centenas de milhares de doletas para suas campanhas, até o valor de 1,2 milhão de dólares. É o seguinte, tem até 1,2 milhão de dólares que não teria sido contabilizado. Tem 1,2 milhão de dólares que apareceu de algum lugar. Magia, obviamente. E de 0 até 1,2 milhão de dólares podem ter vindo ao Odebrecht. É por isso que eu disse algumas centenas de milhares, porque pode ter sido só metade do Odebrecht. Outra metade pode ter vindo, não sei, ela achou. Acontece. Ou de outras organizações. A propina não precisa vir necessariamente de um lugar só. Não, ou ela pode ter achado. Pode. Quem nunca achou uma mala com $500 mil na rua? Pode. Eu, mas... É muita gente. Eu diria que é a grande maioria da humanidade. Eu já vi isso acontecer em filmes do Ed Murphy. Logo... Por que não pode acontecer na vida real? Pois é. Então, tá aí 2 notícias importantes sobre o Peru em relação ao Fujimori pai e em relação à filha. E antes do seu comentário, Tupá, rapidinho, tem uma coisa que eu não descarto, eu não li nada sobre isso, mas é um gut feeling. Se não foi o irmão dela que caguetou. Né? Porque assim, lembrando aos nossos ouvintes, ela e o irmão disputam o legado político do pai. Ela chutou o próprio irmão, né, o Kenji, é Kenji, né? Acho que é Kenji. Do próprio partido. E agora eles são adversários mortais. Eu não duvido que foi uma ligação ali pra polícia ali peruana né, ele colocou lá um guardanapo na frente da boca, assim, pra falar, né? Pra falar com voz de pato. E entregando a irmã que levou umas doletas aí. É interessante essa disputa pelo legado político do Fujimori, quando tá claro todas as violações e toda a corrupção que corria solta no governo dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os legados que a gente resolve apoiar quando eles estão baseados em violação de direitos humanos. Em qualquer país do mundo, isso sempre é um perigo. E sempre tem uma legião depois de seguidores, né? Continuando com a questão do Odebrechtistão e as investigações políticas e tudo mais, teve uma jornalista colombiana, Maria Jimena Duzan, que virou alvo de promotor após criticar a falta de avanço da investigação da Odebrecht no país. Interessante, né? Então, une 2 temas aqui do nosso programa, Odebrechtistão e perseguição a jornalistas. Né? E essa informação vem da Silvia Colombo, a gente sempre fala, ela talvez seja a melhor repórter brasileira para temas latino-americanos. E ela comenta, né, que ela tem sido alvo de represálias, de tentativas de intimidação pelas suas críticas, né, e por desconfiar aí, sendo que no caso colombiano o montante em propina chegaria ao casa de 11 milhões de doletas. O que dá aí 42 milhões. E ela diz que desconfia da cifra, que parece baixíssima. E assim, eu particularmente não acho. Eu queria 11 milhões de dólares para mim. Eu não ia reclamar. Considerando um esquema de propina e corrupção em um governo inteiro, realmente a cifra não é das mais altas. Tudo bem, mas então você ia achar pouco. Não. Eu não sou um governo. Tá, okay. Bem argumentado. Bem argumentado. Então, né, na Colômbia também temos aí repercussões do Odebrechtistão. Leiam lá a matéria inteira da Silvia Colombo e um abraço para ela. Quem sabe um dia a gente troca uma ideia aqui no programa. Sabia que ela foi veterana nossa, né? Não. Ela é egressa do Departamento de História da USP. Obviamente uma boa pessoa, né? Então, Departamento de História. Fez história. Enfim, não sei, não bota a mão no fogo por todo mundo lá. Nem eu. Ih, olha o rancor. Mas antes história do que biologia, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes biólogos, apenas um pequeno bullying devido à presença de uma bióloga aqui no estúdio, tá? Só pra deixar claro. Né? Você tá ficando vermelha por ela agora.
Aí vamos até a Venezuela, onde nós temos 3 assuntos, né, e um deles com bastante repercussão. O primeiro deles é que a vice-presidente Delcy Rodrigues, ex-chanceler do país, inclusive, anunciou que o governo vai criar uma polícia migratória que vai fiscalizar 72 pontos de divisa pelo país. Tá? Ela fez esse anúncio acompanhada pelo ministro do Interior, Justiça e Paz e pelo chefe do Serviço Administrativo da ONU para Identificação, Migração e Estrangeiros. A ideia é criar um controle migratório para saber exatamente as pessoas que já saíram da Venezuela, que voltaram para a Venezuela, né? E claro, né, considerando o atual estado das instituições venezuelanas, é muito possível que, olha, você tá voltando? Tô voltando aonde? Tô voltando pra Venezuela, tava na Colômbia. Você tava na Colômbia, o que você tava fazendo lá? Você tava na casa de quem? Vamos conversar aqui, né? Senta aqui, vamos trocar uma ideia. Amigavelmente, né? Então, assim, é sempre complicado, né, esse tipo de coisa. Porém, o fato é, a Venezuela passa por uma crise, né, migratória, uma crise humanitária gigantesca. Uma hora as pessoas ou vão voltar ou vão continuar saindo, e a Venezuela quer ter alguma maneira de controle, alguma maneira de contabilizar, de transformar isso em dados. Esqueci o verbo, né, de transformar em dados. Só lembro do anglicanismo, e você soltar um anglicanismo assim é muito babaca, né? É muito douchebag. Né? Mas, então não estou lembrando agora. Agora, uma outra notícia é que é o seguinte. Um vereador venezuelano chamado Fernando Albán, ele foi detido por suspeita de ligação com aquele atentado com drone contra o Nicolás Maduro. Ele era do partido opositor Primeira Justiça. Ele estava preso desde a sexta-feira, dia 5. Ele foi preso no aeroporto quando tentava sair do país. E ele foi detido na sexta-feira, dia 5. E na segunda-feira, dia 8, ele morreu na prisão, na sede do SEBIN, né, a Polícia Política Venezuelana. Segundo o procurador-geral, o Tarek William Saab, o vereador se matou ao se atirar da janela de um banheiro. Tá? O Albán estava indo para uma audiência de custódia, teria pedido para ir ao banheiro e se jogou da janela. Horas depois, o ministro da Justiça, Nestor Reverol, disse que o Fernando Albán de fato se suicidou, mas ele se jogou de uma sala de espera do prédio, não do banheiro. Ou seja, já temos aqui uma contradição. E aí, o advogado do Fernando Albán, Joel Garcia, disse que a primeira coisa que qualquer órgão policial deve dizer é que há uma investigação. Pode ser suicídio, pode ser homicídio. O partido do vereador disse que essa dolorosa situação é demonstração do pior da ditadura e ele claramente foi assassinado, né? Disse que sua morte não pode ficar impune e tudo mais. Continuando nesse tema, né? O governo disse que ele se matou, a oposição disse que ele foi assassinado na prisão. O governo brasileiro, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e a Comissão de Relações Exteriores da União Europeia pediram investigações transparentes das circunstâncias da morte do opositor Fernando Albán. O porta-voz, né, do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, a Ravina Shamdasani, disse que é necessário esclarecer, pois ele estava detido pelo Estado. O Estado tinha a obrigação de garantir sua segurança e sua integridade pessoal. Já o Itamaraty
no comunicado, disse que o caso levanta legítimas e fundadas dúvidas quanto a eventuais responsabilidades e exigem a mais rigorosa, independente e transparente investigação. Então, assim, basicamente, temos um opositor preso pelo regime, ele apareceu morto, o regime disse que ele se matou. Um regime autoritário, pouco transparente, disse que ele se matou e disse que não tem conduzir investigação, ele tá aí, se matou, cometeu suicídio. Eu não estou falando do caso Vladimir Herzog. Não. Eu estou falando da Venezuela. Uhum. A questão é que ou você acredita nos dois ou você duvida dos dois. Só acreditar em um e duvidar do outro, aí que complica. Quando nós temos um governo autoritário, uma prisão, na custódia desse governo, morre e fala, olha, foi suicídio e não tem investigação, ele se matou, pessoas se matam, as pessoas fazem isso, não é... como eu disse, ou você duvida dos dois ou você acredita nos dois, porque senão significa aí uma preferência meio curiosa, Você não pode acreditar no que um governo autoritário diz quando uma pessoa sob sua custódia morre sob circunstâncias bizarras. Segundo o governo, a autópsia teria confirmado o suicídio. Tá? Ele morreu devido ao impacto da queda do 10º andar. E assim, catso de sede de polícia política essa que você tem umas janelas, assim, tipo, gigantes, abertas. Assim, é a vista, Os prisioneiros políticos têm direito a uma boa vista. E eles andam livres para acessar as janelas o tempo que eles quiserem, Tomar um ar, fumar um cigarro... Essas coisas normais. Como são conhecidos os presídios de prisioneiros políticos em regimes autoritários, Como todos, para quem não percebeu a ironia, como todos os prisões políticas em regimes autoritários, em geral, os prisioneiros são muito bem tratados, têm acesso a diversão, na verdade, uma estada relaxante, Exatamente. O Júlio Borges, um dos líderes da oposição, disse que o Albán já estava morto quando ele caiu no asfalto. Ele teria sido lançado sem vida pela janela para fingir um suicídio. O cara morreu por algum motivo, jogaram o corpo pela janela para falar que ele se suicidou. E o comunicado do governo brasileiro eu já li também. E os Estados Unidos, posteriormente, na quarta-feira, dia 10... um comunicado da Casa Branca diz que os Estados Unidos condenam o envolvimento do governo Maduro na morte do vereador oposicionista Fernando Albán. Ou seja, está afirmando categoricamente que ele foi morto pelo regime. Os outros estão pedindo investigações, dizendo que tem suspeitas e papapá. Os Estados Unidos não. Foi lá e disse que, olha, o regime Maduro foi lá e matou o opositor e jogou ele pela janela para fingir que ele se matou. Vale dizer que Caracas afirmou que fez uma autópsia, investigou e, obviamente, foi suicídio, então... Claro. De novo, não achem que o governo autoritário vai falar coisas... Não, na verdade, a gente é muito malvado e daí a gente faz essas coisas ruins. Não é assim que funcionam os governos autoritários. Exatamente. E o governo francês convocou o embaixador venezuelano no país para dar esclarecimentos sobre a morte do Fernando Albán. Dizendo que é responsabilidade de todo o Estado assegurar a integridade física, a saúde dos detidos, ou seja, isso inclui também não é porque a pessoa ela é suspeita de um crime, ela pode até mesmo ter sido um criminoso preso em flagrante, que por ela estar sob custódia do Estado, por exemplo, ela pode ser torturada. Até porque tem uma questão muito interessante, que eu acho que é pouco debatida, como pessoa pragmática que eu sou, eu busco sempre usar argumentos pragmáticos. Óbvio, todos, acho que quando você fala em tortura, mesmo do ponto de vista humanitário e ideológico, você inicialmente é contra. Só que ainda tem a questão de que a tortura é reconhecidamente um método extremamente pouco confiável para se obter informação. Então, assim, a tortura ela sequer tem a finalidade que ela supostamente tem. Porque ela normalmente resulta em informações falsas, porque a pessoa vai falar qualquer coisa para se livrar da tortura. Ela não vai entregar a realidade, ela vai entregar qualquer coisa para poder ficar viva. Então, ainda tem essa, ainda por cima. E hoje, a Venezuela encerrou um programa de rádio chamado Gente de Palabra,
co-apresentado por Alonso Moleiro, que é colaborador do El País em Caracas, e o programa foi suspendido por questionar a suspendido existe ou é suspenso? Suspenso. É, suspenso, mas suspendido não existe? Não sei. Desculpa. Em espanhol existe. Eu acho que A gente tá falando da Venezuela é espanhol, então pronto. Por questionar a transparência das eleições venezuelanas. Também teve essa. Mais sobre a Venezuela, meu cara topar. Fora que é, obviamente, um governo autoritário. Tá, ok. A gente segue pro outro governo autoritário da região. Agora a gente vai um pouquinho mais ao norte, vamos até a Nicarágua, onde o ex-vice-presidente, o Sérgio Ramírez, disse, né, fez pesadas críticas ao governo da Nicarágua. Novamente, relato, né, reportagem da Silvia Colombo. Ele fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional e ele disse que o Daniel Ortega já está realizando grandes repressões e agora ele está refinando a repressão por setores, contra jornalistas, contra sindicatos, contra universitários. E, além disso, a OEA, Organização dos Estados Americanos, via Comissão Interamericana de Direitos Humanos, soltou um comunicado dizendo que a ditadura do Daniel Ortega vai começar uma nova fase de repressão contra a imprensa, ou seja, contra os jornalistas, né? Que curioso, né? Então, não temos notícias boas vindas da Nicarágua novamente. E, mais ao norte ainda, na Guatemala, a ex-vice-presidente Roxana Baldetti, que estava presa há 2 anos, ela agora foi condenada a mais 15 anos de cadeia por envolvimento em um projeto fraudulento para limpar o lago Amatiltã. Ela, basicamente, né, o lago ele fica a 25 quilômetros da cidade da Guatemala, capital do país, e foi feito um contrato com uma empresa israelense de 17 milhões de dólares para a compra de produtos químicos que seriam usados na limpeza do lago. E após um repasse inicial de 2 milhões, os outros pagamentos que seriam para a empresa estavam sendo todos desviados para contas de empresas de fachada ligadas aí a esse presidente. Então ela foi condenada aí a mais 15 anos de cana, sendo que ela já estava em 2. Então vamos falar um pouco da repercussão internacional das eleições no Brasil, né? Da eleição para presidente, claro, né? Que vai ao segundo turno. Vamos começar, né? Você quer começar pela presença dos eleitores ou pelos resultados? Vamos começar pela numerária, né? Como a gente tem feito desde as eleições chilenas no final do ano passado, sobre o comparecimento, né? O Brasil, na última eleição, teve 20,33% de abstenções. E dos que votaram, né, foi cerca ali de 9%, né, somados 2,65% de votos brancos e 6,14% de nulos, então dá quase 9% de votos inválidos. Em termos de abstenções, no último ciclo presidencial, o Brasil só fica atrás de Paraguai e Colômbia, sendo que o Paraguai teve 32,6% de abstenções e a Colômbia 45,78%. Isso que diminuiu o número na Colômbia, né? Porque na eleição anterior foi 60,07%. De abstenção. De abstenção, ou seja, mais da metade sequer votou. Então, o Brasil aí está o terceiro em número de abstenções, lembrando isso dos regimes de voto obrigatório, né? Já que o Chile tem o voto facultativo, mas mesmo assim, mas daí é um cálculo diferente, né? E no outro extremo está o Uruguai, né? Que o Uruguai, menos abstenção. Menos abstenções, 9,49%, e somados brancos e nulos não dá, é um pouco mais de 5%.
Mas claro... Então, vai dar aí 14, 15%. Né? E o Uruguai tem uma particularidade na América do Sul que é o seguinte, o voto não é obrigatório, mas a partir do momento que você se registra, daí é obrigado a votar. Então você pode passar, sei lá, 70 anos sem votar, mas se você tirar o título com 70 anos, você vai ser obrigado aspas, a votar, né? Você tem que responder pelo seu título de eleitor. E eu só quero indicar um caso interessante, já que foi um tema central de uma edição recente, no caso a edição 154 do Xadrez Verbal sobre Pacaraíma, lá em Roraima, né? E teve uma votação curiosa, né? Porque os atores políticos de Roraima, né, que foram mais afetados pela crise humanitária ali na fronteira, era a governadora Sueli Campos e o Romero Jucá, senador pelo MDB, que ambos buscavam a reeleição nesse pleito, e a resposta das urnas na cidade, ambos ficaram na quarta colocação, né, para os seus respectivos cargos. O Romero Jucá com 12,01% e a Sueli Campos com 12,69%. E no caso do Romero Jucá, a diferença de votos dele para o Messias de Jesus, do PRB, que acabou ficando com a segunda vaga, em Pacaraíma foi de cerca de 700 votos. Pouco mais de 700 votos. E a diferença no estado entre os dois foi de 426, ou seja, pode-se dizer, né, que foi nessa zona eleitoral que definiu a eleição para o Senado em Roraima. E outro dado interessante, a Tupá estava falando em off aqui a pronúncia, né? Eu tenho a impressão que é Pacaraima, mas eu não sei. Quem for. É porque Pacaraima fica parecendo, né, que é uma coisa que é boa pra caralho, É que eu acho que é a mesma coisa com Roraima e Roraima. Enfim, eu não sei. Se tiver algum ouvinte natural ali do norte de Roraima ou Roraima... Por favor, nos elucide. Manifeste, né? Mas o dado curioso é que a deputada federal mais votada nessa cidade foi a Joênia Wapichana, que é a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados e a segunda pessoa autodeclarada indígena eleita para o mesmo cargo desde o Mário Juruna, né, que foi eleito em 82. Ou seja, em quase aí 130 anos de república, a gente só teve 2 representantes indígenas na Câmara. Passando agora para os resultados internacionais das eleições... o pessoal do Opera Mundi fez uma coisa bem legal. Eles pegaram os resultados no site do TSE e elencaram por cidades. E aí o que acontece? Algumas zonas eleitorais fora do Brasil... lembrando que assim, essas zonas eleitorais, várias delas têm diversas explicações, elas têm diferentes tamanhos, tá? Então, por exemplo, as zonas eleitorais de brasileiros no Japão, por exemplo, são milhares de votos. Tá, gente? Então, por exemplo, Tóquio teve aqui mais de 10 mil eleitores, tá? Dos que foram... Dos que foram, isso, né? Sem falar no número de abstenções. Que foi mais alta no exterior do que a média nacional. Sim. E, em compensação, você vai ter outras zonas eleitorais que vão ser muito menores. Por exemplo, Ankara, na Turquia, nós tivemos aqui, por exemplo, pouco mais de 20 pessoas indo votar. Tá? 22 pessoas, para ser mais exato. Então, e cada um pode ter suas diferentes explicações. Então, eu vou elencar, primeiro, as cidades em que o candidato Jair Bolsonaro, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, teria vencido no primeiro turno. Tá? Ele teve mais de 50% dos votos válidos. Depois, os lugares onde o candidato Ciro Gomes foi o mais votado. E depois onde o Haddad foi o mais votado. O único lugar em que teria tido uma vitória no primeiro turno sem ser do Bolsonaro foi Hanoi, capital do Vietnã, em que o Ciro Gomes teria vencido no primeiro turno. E só dando o dado correto, né? A porcentagem de abstenção
no exterior foi de 59,44%, o que representa 297.104 eleitores. E olha só, foram 193.381 votos válidos. Né? Então, assim, a única cidade que teria um vencedor no primeiro turno sem ser o Bolsonaro é Hanoi. E aí, as cidades que eu falar do Ciro e do Haddad foram cidades em que eles foram o primeiro colocado, não necessariamente, né, vencendo no primeiro turno. Já as do candidato Jair Bolsonaro, as que eu falar, ele venceria no primeiro turno. O que tiver fora disso é onde o Bolsonaro foi o mais votado, porém não teria tido uma vitória no primeiro turno, inclusive em muitos lugares com uma votação muito parecida com a do Brasil. E um dado curioso também é que o número de eleitores habilitados a votar nas 171 localidades eleitorais por 99 países subiu de 41% em relação à última eleição. Ou seja, tem muito mais brasileiro morando fora. Ou então que regularizou sua situação eleitoral. Sim, O caso, por exemplo, minha irmã, que mudou recentemente para Vancouver, não pôde votar nessa eleição. E um abraço para todos os funcionários dos consulados brasileiros que permitiram, né, trabalharam aí na realização das eleições. Um abraço para o nosso querido Bruno Graça Simões, que trabalhou nas eleições de Nova York. Um abraço para o nosso ouvinte Ivan Rabanilho, que justamente por estar morando muito tempo em Madrid foi mesário também. Nossa, ele foi mesário. Meu Deus, que o cara vai pra Madrid e ainda assim é mesário. Pô, sacanagem com o cara. Bom, alguém tem que ser mesário, né? Mas sei lá, põe alguém do consulado, põe um funcionário. O cara tá lá. Enfim, lugares onde Bolsonaro teria vencido no primeiro turno. Pretória, África do Sul, Luanda, Angola, Mendoza, na Argentina, Nassau, em Bahamas, Cochabamba, na Bolívia, La Paz, na Bolívia, Toronto, no Canadá, Doha, no Catar, Santiago, no Chile, Cantão, na China, Hong Kong, na China, Xangai, na China, San José, na Costa Rica, São Salvador, em São Salvador, El Salvador. Desculpa. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Quito, no Equador, Madrid, na Espanha, Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles e Miami, e Washington e Nova York, nos Estados Unidos. A única cidade nos Estados Unidos em que ele não teria ganho no primeiro turno é São Francisco, Manila, nas Filipinas, Atenas, na Grécia, Guatemala, Georgetown, na Guiana, Cayena, na Guiana Francesa, Bissau, em Guiné-Bissau, Porto Príncipe, em Trinidad e Tobago. Haiti. Porto Príncipe é Haiti. Tá certo. Porto Príncipe, Port of Spain, Porto Príncipe, é tudo Port. Mas Porto Príncipe no Haiti, Tegucigalpa em Honduras, Budapeste na Hungria, Nova Delhi na Índia, Jacarta na Indonésia, Teherã no Irã, Milão na Itália, Tel Aviv em Israel, Kingston na Jamaica, Hamatsu, Nagoya, Tóquio no Japão, Beirute no Líbano, Kuala Lumpur na Malásia, Cidade do México, Katmandu no Nepal, Mascate em Omã, Panamá no Panamá, Assunção, Cidade do Leste, Concepción, Encarnación, Pedro Juan Caballero e Salto do Guaíra no Paraguai, Lima no Peru, Faro, Lisboa, Porto em Portugal, Londres no Reino Unido, São Domingos, Genebra na Suíça, Paramaribo é Suriname, Bangkok na Tailândia, Taipei em Taiwan, Dili no Timor-Leste, Port of Spain em Trinidad e Tobago, Ankara na Turquia, Kiev na Ucrânia, Artigas, Chuí no Uruguai e Caracas na Venezuela. Já o candidato Ciro Gomes, repito, o único lugar em que ele teria ganho no primeiro turno é Hanoi, mas ele foi o vencedor, o mais votado em Berlim, Pequim, Copenhague, Paris, Dublin, Rabat no Marrocos, Varsóvia, Belgrado e Estocolmo. O Haddad foi o mais votado na praia, no Cabo Verde. Cabo Verde. É a capital, praia. Capital, chama praia. Em Havana, Cuba, piada pronta. Né? Todo mundo vai fazer essa piada. Amman, na Jordânia, e Ramallah, na Palestina. E em Moscou, nós tivemos Bolsonaro e Ciro Gomes, cada um com 18 votos. Empate. Teria sido, assim, segundo turno letal ali. Haddad com 4 e outros candidatos com 6. Tá? No geral, as eleições no exterior, né, o Bolsonaro ficou com 58,7% dos votos válidos, o Ciro Gomes com 14,5% dos votos válidos, o Haddad com 10,10%. Em quarto ficou o Amoedo com 7%, né, bem mais do que no Brasil.
Geraldo Alckmin em quinto, com 3,4. Marina Silva com 2,5. Em sétimo, Álvaro Dias com 1,4. Em oitavo, Guilherme Boulos com 0,6. Em nono, Cabo Daciolo com 0,6. Em décimo, Henrique Meirelles com 0,49. Um abraço pro nosso ouvinte querido Marcelo Adnet, né? Porque assim, o Henrique Meirelles agora, né? Em 11º, Vera Lúcia do PSTU com 0,18. Em 12º, Emael com 0,09. Em 13º, João Goulart Filho com 0,08. Brancos 2,49, nulos 2,14 e abstenção mais 59%, né? Isso no exterior. Então, assim, as eleições brasileiras no exterior, elas refletiram em diversos locais, em alguns locais com, inclusive, mais votos ao Bolsonaro, mas, de certo modo, refletiu ali um resultado parecido com o que aconteceu no Brasil. O Bolsonaro em primeiro, um alto número de abstenções, e Ciro Gomes, o Haddad, que foi a grande mudança, né? De ir para o segundo turno no Brasil. No exterior, ele teria ficado em terceiro lugar com só 10% dos votos. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Essas urnas, elas são fiscalizadas pelo Itamaraty, né, que é um organismo de Estado em cooperação com o TSE. As eleições são realizadas pelos consulados. Para com o discurso de que as urnas são fraudadas como se fosse assim, uma coisa simples, elas podem ter as suas fragilidades nos testes e tudo mais, mas assim, os resultados não são tão discrepantes assim. O Bolsonaro teria ganho no primeiro turno nas eleições lá fora, só que as eleições lá fora tiveram o dobro de abstenção também, né? Então assim, a gente tem que bater um pouco nessa tecla, eu tento fazer isso nas redes sociais, saindo um pouco aqui do assunto, que é essa ideia de que as eleições são fraudadas, ou então não vou aceitar uma derrota, ou então ela só é fraudada se o candidato que eu gosto não vencer. Eu acho que um dos melhores comentários em relação a esse tópico foi do Thiago Miro, que falou: se a urna é fraudada, vocês acham que ela vai mostrar isso pra você? E assim... Não, e por exemplo, teve vários ouvintes que são trabalharam como mesários e tudo mais, que falaram que, por exemplo, tinha gente que não sabia direito a ordem da votação, que queria votar no candidato a governador, no campo a deputado. Teve gente que queria votar no deputado de outro estado. Né? Não, eu mesmo, quando eu terminei de votar, veio uma senhora perguntar pra mim se aparecia a porcentagem carregando o voto e a tela do fim, porque ela estava encafifada com isso. Claro, a gente sabe por que ela está encafifada por isso, porque teve muita filmagem, né? Teve muita manipulação de imagem mostrando o processo. E como diria o Choque de Cultura, o idoso é um problema. Um abraço a todos os nossos ouvintes da terceira idade. Mas isso é uma brincadeira, tá, gente? Não, e agora falando sério, né? Essa questão de você ter que votar em muita gente, muitos números. Tinha gente que ia pra sessão eleitoral só pra votar no presidente. Sim. Teve... costuma atrasar, inclusive, muito mais o primeiro turno nesse sentido, porque são muitos números, boa parte das pessoas esquece de levar a cola, ou ainda que na hora de digitar aperta o número errado, se confunde, enfim. Todo mundo é possível que qualquer pessoa erre, não? E aí tem uma outra coisa que é o seguinte... A gente não tá aqui, ninguém descartando eventuais problemas, né? Não estamos dizendo que as urnas são perfeitas, nem dizendo, por exemplo, que não teve urnas que de fato tiveram problemas. E assim, a questão não é que as urnas seriam infalíveis ou que elas não podem ter apresentado panes, problema. Teve uma que pegou fogo em um lugar lá, deu algum curto. Ou que as urnas são um sistema ideal e que é um sistema excelente e lindo, não? E assim, olha só, foram substituídas 2.400 urnas nas eleições de 2018. Aí você pensa, porra, coisa pra caramba, né? 2.400 urnas. 2.000 aparelhos, 2.500 aparelhos quase. Só que a galera esquece que o Brasil é um país grande para um cacete, com perdão da expressão. Foram 454.493 urnas. Ou seja, as falhas foram em 0,46%, gente. Tipo, se você for jogar FIFA e for brincar lá nos desafios de skills, o desafio de bater pênalti, você vai errar mais do que isso aqui. Você jogando videogame descompromissado, você vai errar mais do que isso, tá? Então, assim,
cria-se muito essa teoria, algumas teorias da conspiração, que primeiro, disfarçam os reais problemas que podem ser corrigidos, e segundo, colocam em jogo toda a eleição. E aí eu vou repetir aqui algo que eu falei no Judão essa semana. Vou aproveitar o gancho para fazer um jabá. Né? Essa semana eu participei do podcast Asterisco do Judão, quem quiser ouvir, falando um pouco sobre a história do Brasil. O Matias, inclusive, estava presente na gravação. E eu falei lá que, assim, a questão, ela não é uma questão de pautas, necessariamente. Privatização versus estatização, aborto contra aborto. É uma questão que, se você está participando de uma eleição, você aceitou aquelas regras. Você aceitou aquilo. Então, fortaleça isso, em vez de enfraquecer. Sabe? Até porque pensando, por exemplo, botando os pingos nos is, né? Sem referência ao programa da Jovem Pan. Mas o Jair Bolsonaro, quando ele fala das urnas, por exemplo, Katsu, ele foi eleito 7 vezes. Essas mesmas urnas. Ele é o primeiro colocado. Ele é o primeiro colocado nas eleições do Brasil, foi o primeiro colocado nas eleições do exterior, foi o primeiro colocado, como vocês viram, em diversas cidades, teria ganho no primeiro turno. Então, assim, qual é? Cadê essa fraude tão abismal, tão gigantesca, que não seja, muitas vezes, um vídeo forjado, ou um vídeo de uma pessoa que nem sabe direito o que tá fazendo ali, entendeu? Tá digitando errado, tá digitando o número do candidato de outro lugar e tudo mais. Então, fortaleçam a democracia, até porque eu falei, por exemplo, da corrupção, né? Também. Então, esses são os números, tá? Agora, falando um pouco da recepção, né, das eleições, a União Europeia, curiosamente, a eleição ocorreu durante um turno das negociações entre a União Europeia e Mercosul, e a comissária europeia para o comércio, a Cecília Malmström, ela deve ser sueca, porque o nome dela tem um trema. Então, tem várias línguas que usam trema. Sim, mas Malmström com trema é sueco, certeza. E ela disse assim: eu não acredito que a eleição seja algo que coloque em risco todo o processo, porque de qualquer maneira a chegada de um novo governo acontecerá depois do final do ano. Ou seja, a esperança aí da parada ser resolvida até o final desse ano, né, do acordo União Europeia-Mercosul. O governo argentino, nas palavras do chanceler Jorge Fauri, sei lá, disse que o governo argentino quer consolidar um diálogo com o Brasil que se traduz em benefícios para a Argentina e para o Brasil. Em nossa visão, a eleição transcorreu de forma legítima e democrática e com os brasileiros preocupados com o futuro, não com o passado. Inclusive, lembrando, a missão eleitoral da OEA, que monitorou as eleições brasileiras, disse que foi tudo ok. A mesma que disse que na Venezuela não foi ok. Tá? Então se a gente vai acreditar neles, tem que acreditar, né? Mas... ao ser perguntado, segundo a Silvia Colombo, se o governo argentino tinha preferência entre Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, o Forri disse que a Argentina quer que o ganhador seja aquele que permita ao Brasil consolidar sua democracia, institucionalidade e economia. E acrescentou que não havia existido contato prévio com nenhum dos dois candidatos, apesar de Haddad ter uma relação pessoal com Maurício Macri, iniciada quando ambos eram prefeitos, um em São Paulo, outro em Buenos Aires. No Uruguai, a ministra do Turismo do Uruguai, a Lilian Quechichian, imagino que de ascendência armênia, publicou nas redes sociais: como me dói o Brasil. Isso é o que acontece quando a ética é manchada. Vem o pior disfarçado de antissistema. Já, aqui a gente está falando de partidos e atores políticos, tá, gente? A gente não vai falar de imprensa. E a Frente Ampla disse que, né, a Frente Ampla de esquerda, centro-esquerda, que governa o país, lançou um comunicado dizendo que Bolsonaro representa o pior da condição humana e nada bom poderá vir se for confirmada a sua vitória. Indo agora para o fórum Desafio no Chile, rumo a um crescimento integral, inclusivo e sustentável, o presidente do Chile, o Sebastián Pinheira, disse que conheço pouco Bolsonaro, mas no aspecto econômico aponta na direção certa.
E em relação ao Chile também, o candidato derrotado da extrema-direita, o José Antônio Cast, declarou que a votação expressiva do Bolsonaro no primeiro turno representa a direita sem complexo que também queremos que triunfe no Chile. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ele disse que não só o Brasil, mas hoje vemos uma fotografia de 2 candidatos de ultradireita, Salvini e Le Pen. É de uma enorme preocupação que o Brasil possa sair do Acordo de Paris quando estamos vendo as consequências da mudança climática, é de uma enorme preocupação. Como é que podem trasladar valores contra a igualdade de gênero da democracia? Esperemos que o próximo governo do Brasil se comprometa com os compromissos internacionais. No Chile também, o presidente do Partido Radical, que é de esquerda, né, o Carlos Maldonado, disse que a votação de Bolsonaro no Brasil deve ser um sinal de alerta para o Chile, de que a centro-esquerda deve se esforçar para que não saiam candidatos como ele na próxima eleição. E, finalmente, hoje teve uma notícia, né, hoje não, né, ontem ainda, na qual a Marine Le Pen, da Frente Nacional Francesa, candidata da direita populista eurocética, né? Embora já tenha virado de esquerda, né? Ela, o Roger Waters, a Economist, o Francis Fukuyama. O Roger Waters não virou de esquerda. Mas assim, só para contextualizar aqui, tá, gente? O Francis Fukuyama, ele tuitou dizendo que muitas pessoas no Brasil acham que eu sou comunista e vocês achavam que a América estava polarizada. Para quem não sabe, Francis Fukuyama, ele é um intelectual, um cientista político conservador. Ele fez parte da equipe do Partido Republicano no governo Ronald Reagan. Ele fez parte da formulação da política externa no governo do Bush pai. E quando acabou a Guerra Fria, ele publicou, né, o seu famoso ensaio proclamando o fim da história, dizendo basicamente, o capitalismo venceu. Tá? A União Soviética acabou, o capitalismo venceu. Essa era o cerne da obra dele. E estão chamando o cara de comunista porque ele vê perigo na candidatura do Bolsonaro. Eu gosto que, como falaram, né, essa afirmação de que o Fukuyama é comunista é uma ofensa ao Fukuyama e aos comunistas. Todo mundo sai ofendido nessa. E assim... E só aumentando a lista de entidades ou personalidades que são comunistas, tem a Unasul agora também, que é o nome mas essa sempre foi do Foro de São Paulo, segundo o vídeo do próprio candidato. E eu acho o seguinte, na verdade, Matias, me bateu uma coisa aqui. A gente não precisa de um hino pro Odebrecht-Quistão. Porque... Precisa de tudo, hino, bandeira, o que mais? A Odebrecht, ela pode construir muros. Another Brick in the Wall, o The Wall, ele foi construído pelo Odebrecht. Pois é. O The Wall foi construído pelo Odebrecht. Tudo pensado, o Roger Waters que não tinha entendido ainda. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tá falando sério aqui e não é sério de birra. É sério do tipo melhorar a qualidade do debate. Você chamar o Francis Fukuyama de comunista é uma coisa, além de ignorante, doentia. Né? É você não conseguir encarar sequer uma crítica que vem do mesmo campo ideológico que o seu. Vou repetir, o Francis Fukuyama foi parte do governo do Bush pai. Ele queria, assim, vai ser outro esquerdista daqui a pouco. Ele pisou na bandeira da União Soviética e falou, capitalismo venceu, fim da história, entendeu? Enfim, aí a Marine Le Pen, ela disse que o Bolsonaro, ele fala algumas coisas extremamente desagradáveis, né? E que coisas que seriam impensadas na França. Só que o Matias, ele leu a reportagem inteira, ele foi lá, correu atrás, e ele teve uma interpretação muito curiosa dessa declaração da Le Pen, porque muita gente interpretou como a Le Pen criticando o Bolsonaro, mas na verdade não é bem assim, né? Tem uma outra possibilidade, né? Eu tive uma outra leitura, porque assim, muita gente se apegou às manchetes, as manchetes realmente davam ênfase no... Ele diz coisas extremamente desagradáveis, mas a retórica dela é mais assim de um choque de cultura, assim, né? Que tipo, com perdão do trocadilho. Trocadilho infame. Mas de que
no contexto do Brasil, as coisas que ele faz são imputadas à extrema-direita. Só que daí para a Europa, você levar para esse campo, não tem a ver com a direita propriamente. Tipo, eles são latinos. Eles são entendeu? Machistas, são homofóbicos. Nós, franceses, não. Nós somos civilizados. Eu sou de direita, o Bolsonaro também. Mas cada um na sua realidade. Então, enfim, assim, teve uma coisa meio, né, o faro do Homem Branco. Pois é. Eu peguei mais por esse lado, assim. Porque ela... Citando ela textualmente, né? De qualquer maneira, a partir do momento que alguém diz coisas desagradáveis, ele passa a ser da extrema-direita na imprensa francesa. Faz um ataque também à imprensa. E isso aqui foi uma breve amostra, especialmente aqui da recepção na nossa vizinhança. Se vocês tiverem notícias, tiverem, enfim, dados sobre entidades políticas, ou seja, partidos ou governantes, pessoas que estão membros do governo, ou então, né, como eu disse, líderes de partidos, que tenham feito algum comunicado em relação às eleições brasileiras, mandem pra gente que certamente o assunto vai voltar aqui ainda, porque ainda tem um segundo turno, né? E vale ressaltar que, como política internacional, de novo, não é sobre bonzinhos e malvados e tudo mais. E boa parte dos governos não vai ter a vontade de se comprometer com um candidato ou com outro antes de que as eleições estejam totalmente definidas. E é melhor continuar no em cima do murismo, né? Para garantir uma relação melhor, enfim. Claro, você tem candidatos e tem governantes que vão se posicionar e partidos que vão se posicionar, mas várias das declarações são bem por aí, né? Não, vamos... Espero que o próximo comandante do país seja legal e que a gente possa trabalhar junto e vai ser tudo lindo. E fica de novo, no pragmatismo das relações internacionais. Só uma curiosidade histórica, definido já o segundo turno, né? A gente tem 2 candidatos naturais do estado de São Paulo, ou seja, será eleito um paulista. E algo que não acontece desde Júlio Prestes em 1930, só que foi o famoso levou, mas não ganhou, mas não levou, né? Porque teve uma coisinha chamada Revolução de 30. E aproveitando também essa questão histórica, vou repetir outra coisa que eu comentei no programa do Judão, que é o seguinte: a última vez que o Brasil teve eleito um presidente conservador foi com Jânio Quadros. Né? O Collor, ele era de direita, mas ele era aquela ideia do liberal. E ele vinha do MDB também, né? Então assim... depois ele foi lá pro extinto PRN, que ele usou de catapulta. Era uma sigla de aluguel também. Sim. Então, assim, a última vez que o Brasil teve um presidente conservador eleito foi com Jânio Quadros. E depois, é claro, nós tivemos... Os 5 generais. Os generais que eram conservadores, mas não foram eleitos. Né? Você pode, no máximo, argumentar que o Castelo Branco foi eleito indiretamente pelo Congresso, mas no máximo, né? Então, quando a gente fala aqui das urnas, da democracia, de valorizar o jogo democrático, eu tenho certeza que nós 3 aqui, como historiadores... né, ou graduados em história, pelo menos, temos... Você não, você é doutora, você é historiadora mesmo. Né? A gente que é fake aqui. Eu acho que, assim, nós, mais do que quaisquer pessoas, queremos queimar a língua no governo Bolsonaro. Nesse caso, ele seja o vencedor. Por quê? Porque vai essa transição da ideia da ruptura, né, de um governo eleito, enfim... superar esses traumas, finalmente. Da eleição é fraudada, porque se a esquerda for eleita, vai virar uma Venezuela. Se a direita for eleita, vai virar a ditadura militar. E aí, se a direita for eleita, vai virar Cuba, dessa vez. E se a direita for eleita, dessa vez vai virar o Duterte. Como a direita vai ser eleita, vai virar Cuba? Não, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Aliás, a Fox News falou também, né, que o Bolsonaro é o risco do Brasil virar uma Venezuela. Isso, né? Porque a Fox News. Fox News. Que fique bem claro. Então, assim, é uma questão
do Brasil ter pouca tradição democrática, do Brasil valorizar pouco a democracia, por muitas vezes não perceber os benefícios desse tipo de regime. Então, né, e aqui a gente está sendo muito transparente, antes de acusarem a gente de serem, faltou imparcialidade, alguma coisa assim, a gente não está discutindo o plano de governo, a gente está falando de história e estamos sendo bem transparentes, e tudo que eu falei aqui, eu já falei no programa do Judeu, eu não teria nem por que voltar atrás ou tirar, tá? Quem quiser ouça lá o asterisco para entender direito o que eu quis dizer com tudo isso. Tá? Até porque a imparcialidade é uma farsa, né? Então. E assim, a gente tem muito ouvinte que é eleitor do Bolsonaro, certamente, e tem sempre aqueles ouvintes que falam, tem uns haters também. Eu ouço vocês, apesar de às vezes vocês serem esquerdistas e tal. Não, vocês ouvem a gente porque o programa é bom, porra. Tá? Vamos botar o pingo nos is aqui, sem muita falsa modéstia. Então, vamos continuar ouvindo, e tem que ouvir mesmo. Porque, assim, nesse caso a gente está sendo bem transparente, tá? Pra mim, o que me incomoda demais é você participar de uma eleição questionando a legitimidade dela ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, cara. Tá? Se for para questionar a legitimidade, você boicota a eleição. Mas, enfim, é isso.